Fala galera, beleza? Aqui é o Joab do canal Vasco Nosso Papo. Vim mais uma vez aqui trocar ideia com vocês, falar um pouco do nosso clube do coração, né? Clube de Regatas Vasco da Gama. Falar um pouco desse pós-jogo aí do Vasco e Bragantino. Então, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho para esse canal alcançar o máximo de vascaíno possível. Valeu, gente? Então, o que eu posso dizer sobre esse jogo, gente? Tem aqui algumas observações que eu fiz ao longo do jogo, né? Claro, ninguém está satisfeito, foi uma goleada, uma sonora goleada, né? Onde a gente sofreu uma goleada fácil, né? A Cachapante, o Bragantino não teve dificuldade alguma, no meu entendimento, de construir esse placar. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo, ele fez alterações no time que, eu vou ser sincero, cara, eu não sei nem se eu posso dizer se ele errou, sabe? Porque se a gente for fazer uma análise tanto time titular quanto de reserva, é difícil a gente chegar e falar assim, poxa, esse merecia jogar no lugar daquele, né? Assim, claro que a gente tem algumas convicções, a maioria acha que o Ricardo Graça, eu acho, tem que ser titular, mas o Ricardo Graça, ele tá machucado, ele tá optando pelo Wesley, né? E eu, sinceramente, eu não optaria por ele, mas é o que eu falei, o time, cara, é tão limitado que é difícil a gente chegar e falar ele errou, né? Talvez a gente pode chegar e falar ele errou pela escalação, ou porque demorou a mexer, mas será que ele tá usando tá realmente deixando de lado as melhores opções, né? Eu tenho anotado aqui, ó, ele tirou o Juninho, né? E colocou o Pikachu, né? Tentando melhorar o time, mudar um pouco o time já no primeiro tempo, né? E assim, eu vejo hoje o Juninho com a melhor qualidade do que o Pikachu. Só que também eu não vejo ele se destoando tanto dos demais jogadores pra gente chegar e ficar revoltado na hora de o Juninho sair no primeiro tempo, né? Será que só foi erro de escalação do Vanderlei? Já fica um questionamento muito grande, né? A zaga, eu tô acompanhando aqui a TV junto, né? Falando. Pô, a zaga, todo mundo percebeu que o Castanho e o Wesley, pro espaçamento que tinha com a linha de volantes, era muito grande, cara. Era grande demais. Né? Então o Bragantino, ele começou a circular os atacantes dele ali naquele espaço do time, que os caras ganharam todos. Eu posso dizer que o primeiro tempo foi de um time só. Eu não vi o Vasco jogando, eu acho que vocês também não, por mais fanático que a gente seja. A gente tem que ser realista aos fatos, ao que o jogo nos demonstrou, não foi só o placar. Porque a gente poderia perder de 4-0, mas ter um placar enganoso, né? Mas no caso não foi um domínio total de ponta a ponta, né? Então fica complicado. Esse espaço talvez seja treinamento, né? Ou pela lentidão dos nossos zagueiros. Mas no meu entendimento, gente, um time que é limitado, que toma muito gol, sabe? Ele não pode marcar aí dentro da sua área. Eu acho que a gente tem que fazer o quê? Tudo bem, a gente pode até marcar aí dentro da nossa área em determinados momentos do jogo, que ainda assim é um risco grande de a gente ter uma falha individual e tomar um gol. Mas no meu entendimento, quando o time entra, tá inteiro até os 20, 25, até os 30 minutos do primeiro tempo, acho que a marcação tem que ser alta, tem que marcar lá na frente, né? Mantendo a bola longe do seu goleiro, porque hoje a nossa zaga não é confiável, o nosso goleiro vira e mexe, ele falha, por mais que eu acho que ele tenha salvado demais o Vasco, a goleada poderia ser maior, né? Mas já olhando essas circunstâncias, rola muito erro individual, igual o erro da jogada do gol do Bragantino, que o Andrei, ele começa a rodar em frente à zaga, perde a bola e sai um gol, né? E a bola desvia no Wesley. Então, já contando com essas coisas recorrentes no campeonato, eu acho que a gente tinha que marcar longe, lá na frente, cara. Você vê que o jogo contra o Bragantino agora foi um de muitos, né? Os times que jogam contra o Vasco, ele marca em cima o tempo todo, sabe por quê? Porque eles acreditam no erro individual dos jogadores do Vasco. Essa é a realidade, né? Essa marcação, pressão, às vezes não é característica dos times que o Vasco está enfrentando. É a característica que eles adaptaram naquele momento, naquele jogo contra o Vasco.
Porque é muita jogada com erro individual. É contra o Corinthians, foi assim São Januário, foi contra o Curitiba fora, né? Isso são poucos jogos que vem na minha cabeça, mas já teve mais jogos, né? Foi contra o próprio Bragantino, numa saída de bola, a gente ganhando de 1-0, que já são 9 pontos que tiraria a gente dessa situação, galera, né? Aí no segundo tempo ele tirou o Caio Lopes, o Carlinhos, né? Aí ele tirou o Caio Lopes para entrar o Carlinhos e saiu o Thales, um balão apagado mais uma vez no jogo, para entrar o Vinícius, que foi outro balão apagado. Então, tipo assim, agora falando do Thales, cara, eu vou ser sincero, cara, ele não é aquele jogador que a gente esperava. Eu acho que por mais que ele seja jovem, o talento, para mim, ele não tem nacionalidade, ele não tem idade. Ele extrapola o tempo, né? Então, assim, olhando pela nossa última revelação, que aí eu acho uma grande revelação, que foi o Douglas, o Paulinho, mais especificamente no ataque, que é o Paulinho, você vê que o Paulinho, com a idade que tinha, mesmo sendo jovem, era um cara mais maduro, desequilibrava mais os jogos. A gente não vê isso no Thales, sei lá, talvez tente colocar o Thales em outra posição, mais pro meio, distribuindo jogadas, mas pra gente depender do Thales pra resolver jogo, como aquele cara que quebra linhas, eu sinceramente eu não vejo mais, né? Aí volta ao início desse vídeo, que é difícil a gente dizer que o Vanderlei escalou mal, escalou errado, porque sai o Thales, entra o Vinícius, cara, e o que o Vinícius agregou? Absolutamente nada. O cara também é jovem, é descansado, estava descansado, é veloz, né? Mas não acerta uma jogada, não adianta, não acerta. Então fica complicado a gente chegar e falar assim, o Vanderlei errou, porque os titulares não faz a gente ter a certeza que ele errou, né? Aí o Bragantino chega o segundo gol aos 27 minutos com o Claudinho, numa jogada ensaiada, coisa que ainda a gente não tem. Você vê que bate vem uma bola cruzada para trás, o cara pega, já é talentoso com espaço. Poxa, eu acho que tinha que ter um jogador na marcação, nem que seja o Cano, tinha que ter ele marcando, porque individualmente era o melhor entre os 22 em campo. O Claudinho é um cara desequilibrante, né? Tanto é que é um destaque no Brasileiro. Ele não podia ficar sozinho em momento algum na entrada da área. E pegou um belo chute que pegou e o gol saiu, né? Logo após entra o Marcos Júnior no lugar do Léo Gil, né? E entra o Peck no lugar do Léo Matos. Pela narração já era uma substituição prevista, né? Só que infelizmente tinha saído o gol, foi logo após que saiu o gol, né? Aí o Peck, numa falha do goleiro, porque a gente só faz gol assim, ele consegue fazer um gol importante que daria o 2-1, tanto é que movimentou o jogo um pouco mais a nosso favor, porque deu aquele ânimo, aquele ímpeto de ir para frente, né? Nos jogadores do Vasco, né? E a gente achou que poderia até sair com empate, mas ao mesmo tempo eu aqui em casa eu fico pensando, qual foi o jogo que o Vasco virou? Qual foi o jogo que o Vasco virou? Tava perdendo de 1-0, virou para 2-1. Eu sinceramente eu não lembro. E eu vejo jogos do Vasco, né? Qual foi o jogo que o Vasco virou? Perdendo de 2-1. Um placar mais adverso, com um tempo mais restrito. Eu também não lembro. Então, quando o Vasco já sai perdendo, já se complica, porque a gente não fica com aquela esperança que o Vasco vai virar, porque a gente não vê o Vasco virando o jogo. A verdade é essa, não vê. Então fica muito complicado, né? O Andrei faz aquela cagada na entrada da área, chuta para lateral, mete a mão na bola quando for cair, faz qualquer coisa para matar aquela jogada, faz falta, mas não fez, simplesmente caiu, pediu a falta e o gol saiu, né? Aí, para piorar, né, sai aquele gol de falta no final do jogo, para entrar um 4-1 na gente e sair goleado, né? Numa situação que a gente já estava todo complicado, que a rodada não favoreceu, né? Porque o Bahia ganhou, e eu já achava que era um jogo muito franco, que o Bahia teria a possibilidade sim de ganhar. E eu posso dizer que a gente já começa a outra rodada na zona de rebaixamento, porque o Fortaleza enfrenta o Santos. Partindo do princípio que o jogo começa 0-0, um ponto para cada um, hoje o Fortaleza tem 33 e o Vasco tem 32, assim que a bola rolar,
então a gente já entra na zona de rebaixamento. E o Curitiba, nossa sorte é que o Fluminense conseguiu empatar, teve força de fazer 3 gols, porque senão o Curitiba teria dado um salto a mais em questão de pontuação e era mais um na nossa cola. Então fica complicado. Eu acho que agora é a gente contar com a incompetência dos outros. Não, eu acho que não existe mais assim, vamos contar com a nossa competência. Eu acho que é contar literalmente com a incompetência dos nossos adversários diretos, nossos concorrentes diretos, que estão abaixo aí da gente na tabela, porque para contar com a competência de um time que perde o Curitiba de 1-0 e dentro de casa, mesmo sem público, é em São Januário, o esquema, o jogo, a nossa força, a vontade tem que ser outra, a gente não tem mais esperança que ganhe jogos fora. Até porque a fase de jogos mais fáceis, jogos ganháveis, para mim já passou. Eu vou olhar aqui, ó, galera. Para mim ficou muito complicado, porque esse jogo a gente ainda podia contar com empate. Mas agora para frente, o Vasco vai enfrentar. Deixa eu ver aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. O Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro, ainda brigando pelo título. E aí? Aí eu vou olhar nos concorrentes direto. O Curitiba pega o São Paulo em casa. Em São Paulo. Mas o São Paulo acabou de tomar uma goleada de 5 aí pro Inter. A gente não sabe qual é o São Paulo que vai entrar, né? Então já mora um BO aí. O Goiás pega o Santos. Sabe lá se o Santos vai poupar alguém por causa das finais que ele vai disputar? Aí, olha o jogo que tem agora. No domingo também. O Sport Bahia. 2 concorrentes diretos se enfrentando. Dificilmente eles vão ficar abraçados no 0-0. O Fortaleza pega o Atlético Goianiense. Eu acho o Atlético Goianiense um time mais confiável, pelo menos para tirar um ponto do Fortaleza, né? E o Botafogo não vai ganhar mesmo do Fluminense. Então fica complicado. Nosso próximo, olhando a gente, o nosso esforço, fica difícil de ganhar do Atlético Mineiro em São Januário. Só se os caras jogarem muito mal e a gente achar um gol, né? E logo após esse jogo, a gente enfrenta o Bahia em São Januário. É um jogo que tem que ganhar. Tem que ganhar. Na nossa matemática, como torcedor, eu acho que também São Januário era a matemática deles. A gente teria ganhado o jogo do Botafogo, teria ganhado o jogo contra o Curitiba e no máximo empatado fora. Mas se perdesse fora, teria feito o dever de casa, teria ganhado os jogos que foram em São Januário, né? Porque a gente sabe que o próximo jogo em São Januário contra o Atlético Mineiro é um jogo difícil. É um jogo difícil de se ganhar. Porque o jogo de Curitiba, contra o Curitiba, foi um jogo mais difícil ainda. Porque é um time desesperado, um time que só tem a perder, rebaixamento. O Atlético Mineiro, ele já entrou no campeonato sem ser campeão. Então, se ele terminar o campeonato sem ser campeão, por mais que ele tenha chances, né, ele continua na mesma. Só conseguiu uma colocação melhor, de terceiro, em quarto, segundo, e um bom dinheiro. Mas quando o time que está brigando para ser rebaixado, ele tem mais a perder. Então, a correria é outra. Então, gente, complicou. Vamos torcer para essa semana eles fazerem um bom trabalho, terem um bom treinamento, uma boa semana, para que o inesperado aconteça. A gente ganhar do Atlético Mineiro em São Januário. Porque, dependendo do resultado de amanhã contra o Fortaleza, a gente vai entrar em desespero, né? Vai entrar em desespero total. Então a gente tem que torcer amanhã por um placar adverso pelo Fortaleza, para a gente continuar na estaca que está agora 0-0, né? Com 32 pontos e a gente está fora no número de vitória, né? Torcer para eles nem empatar, né? E torcer para acontecer também outra catástrofe com eles na outra rodada, porque o nosso jogo é difícil. Nosso jogo contra o Atlético Mineiro é difícil demais. E o Fortaleza, ele pega quem mesmo? Até esqueci aqui, galera. O Fortaleza pega o Atlético Goianiense, eu acho um jogo difícil. Acho um jogo difícil também para eles. Então a gente tem que torcer para isso. Para eles perder contra o Santos e perder contra o Atlético Goianiense. E torcer para a gente ter uma boa semana e ganhar do Atlético Mineiro. Porque ficou difícil a expectativa, né? O campeonato está funilando. E a gente tem que, como eu falei nesse vídeo, tem que contar mais com a incompetência dos demais do que conforme as nossas próprias forças. Mas, se Deus quiser, vai dar certo. A gente vai permanecer na primeira divisão e a gente vai melhorar esse ambiente pro ano que vem, né?
essa indefinição política ela vai ser resolvida, né? Um final ela vai ter que ter, independente se for feliz para alguns vascaínos e infeliz para outros, né? Para quem torce pro Salgado, para quem torce pro Levin. Eu torço para ser um final que a gente tem esperança de boas contratações e de disputar títulos para ganhar, não competir, disputar para ganhar. Então essa é a minha expectativa, que a gente termine esse ano na primeira divisão e que a gente almeje voos maiores esse ano agora, né, que se iniciou, porque o Vasco é grande, a gente não pode passar 20 anos torcendo para não cair, porque já está demais. Valeu, gente, forte abraço, fica com Deus, tamo junto.